O senhor falou que minha mãe está aqui, eu poderia saber o nome dela. Eu estranhei, mas disse-lhe o nome. O senhor não repare, explicou-me, sucede que eu tive 3 mães, isto é, a minha mãe verdadeira, que morreu, depois fui encaminhada a 2 casas de órfãos, onde vim a ter outras 2 mães adotivas. Mas, nunca deixei de amar a minha mãe, que vem me dar esse recado. É a preocupação dela em vir dizer-me que continua apoiando-me e socorrendo-me. Sabemos, através do estudo da doutrina espírita, especificamente na parte que trata da mediunidade que, quando se realiza uma palestra, seja no centro espírita ou local público, enquanto o orador discorre sobre o tema, uma série de ocorrências se verifica no plano espiritual. Vários autores espirituais têm relatado esses acontecimentos, pois os espíritos aproveitam os momentos de elevação para auxiliarem mais diretamente os encarnados e desencarnados. Atendimentos diversos, tratamento espiritual, encaminhamento de entidades, desligamento de espíritos perseguidores ou daqueles eventualmente vinculados aos circunstantes e até cirurgias espirituais são realizadas durante a exposição doutrinária, utilizando-se, os benfeitores espirituais, de recursos variados desde a criação de painéis fluídicos com cenas que têm vida momentânea, derivadas, inclusive, da própria palestra, até os quadros que propiciem lembranças pretéritas a entidades que disto necessitem. É o laboratório do mundo invisível, de que nos fala Allan Kardec, no capítulo 8 de O Livro dos Médiuns e do qual o Espírito São Luís dá notícias detalhadas. Mais tarde, o codificador, em A Gênese, capítulo 14, itens 13 a 21, explica, de modo claro, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. André Luiz vem, em nossa época, trazer-nos pormenorizados informes do mundo extrafísico, do qual o mundo terrestre é pálida e imperfeita cópia. Também o espírito Ifigênio S. Victor escreve a respeito, na mensagem Arquitetos Espirituais, inserida no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O próprio Divaldo receberia, oportunamente, através de Manuel Filomeno de Miranda, preciosos esclarecimentos sobre o mundo invisível, em suas várias obras. Depreende-se, portanto, a notável atuação dos espíritos benfeitores nos instantes das palestras do orador baiano, e que, nos casos mencionados, essa atividade se processa também, e principalmente, nas áreas de curas e de notícias espirituais para determinadas pessoas. Essa ação tem em vista várias finalidades: a comprovação da imortalidade da alma, a comprovação da presença e comunicabilidade dos espíritos, a comprovação da reencarnação, a excelência da mensagem e dos recursos da doutrina espírita, a mediunidade de Divaldo Franco. É possível aquilatar, embora muito superficialmente, o grandioso planejamento para que esses fatos se tornem realidade. Pelos informes que já possuímos, pode-se ter uma ideia acanhada do que seriam as providências da espiritualidade maior, antecedendo ao momento da palestra. Tais pessoas mencionadas e beneficiadas não vieram casualmente ao local e nem se ofereceram como voluntárias por um impulso intempestivo. Foram, isto sim, adrede preparadas e estão espiritualmente cônscias de sua participação dentro de todo esse grande plano de divulgação da doutrina, através de Divaldo. É bastante óbvio tal programa, pois as coincidências são realmente impressionantes. Temos observado pessoalmente muitas dessas confirmações ao longo desses anos de nosso convívio e amizade. Ultimamente, porém, tornaram-se muito frequentes tais episódios comprobatórios. Recordamo-nos, por exemplo, que em setembro de 1986 estivemos juntos na 33ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, quando de sua palestra. Aí estávamos a convite do estimado confrade Anísio Brito Neves, presidente da União Espírita daquela cidade, para apresentarmos um trabalho sobre o tema mediunidade. Divaldo inicia a conferência relatando o caso do bispo Pique e seu filho, toxicômano e, depois, suicida. Já conhecíamos o caso, narrado inclusive, aqui em Juiz de Fora, algum tempo atrás. Em meio à interessante narrativa captamos a presença do bispo e achei muito curioso que ele aí estivesse. Mas, algo hesitante quanto à autenticidade da percepção, escrevemos num papel o nome dele e uma pergunta sobre a sua presença. Este papel ficou dobrado sobre a mesa, debaixo de algumas flores, o tempo todo.
Ao terminar, Divaldo, espontaneamente, menciona a aproximação do bispo Pique, dirimindo assim qualquer dúvida. Claro que imediatamente mostramos-lhe o papel. Mais tarde, comentamos sobre essas ligações que se estabelecem entre o orador e as personagens dos casos que ele tem narrado, no transcurso dessas 4 décadas de divulgação doutrinária. Aos poucos, tais entidades se aproximam de Divaldo e se integram nessa equipe realmente fantástica que Joana de Ângelis reúne, comanda e orienta. O mesmo ocorre com a maioria dos que são citados em suas obras mediúnicas e que terminam por surgir, de uma forma ou de outra, em sua vida. Mas, o aparecimento, em Montreal, de Dmitri Trifiatis supera qualquer expectativa desses encontros. No excelente livro Sublime Expiação, Victor Hugo narra, pela psicografia de Divaldo, a dramática história de Lucien, belo jovem e promissor pianista que se torna leproso e que se interna na colônia de amissanianos Damião de Vestel. O autor faz, então, uma referência à vida do padre Damião, totalmente dedicada aos ancianianos. Damião de Vestel está no plano espiritual, é o pensamento natural que assoma após a leitura do trecho em questão. Entretanto, indo a Montreal, Divaldo tem uma enorme surpresa, descobre que o voluntário, no qual aplica o passe, é nada menos que o padre belga reencarnado, hoje Dmitri Trifiatis. Sob a orientação de Joana, o médium faz tal revelação de público. O homem tem um impacto, chama a doutora Marilyn Riambus. Emocionados, narram ao auditório que era a segunda vez que tal informe estava sendo transmitido e agora com riqueza de detalhes. Infere-se disso tudo que a oratória de Divaldo é profundamente associada à sua faculdade mediúnica e que, em boa parte deflui dela, como uma de suas aptidões dominantes. Afirma o Dr. Gustavo Gelei, em seu livro Resumo da Doutrina Espírita, o médium é um ser, cujos elementos constitutivos, mentais, dinâmicos, materiais, são susceptíveis de descentralização momentânea. Nesses casos especiais, a tendência inata para a descentralização é reforçada pela prática da mediunidade, que vai tornando cada vez mais fácil e normal um estado primitivamente excepcional e anormal. Em outro trecho, a mediunidade é de essência única, não obstante a diversidade de suas manifestações. O instante inicial da trajetória de Divaldo como orador é, essencialmente, um fato mediúnico, quando percebe alguém ao seu lado, quando vê o espírito amigo que lhe afirma incisivamente, fala. Falaremos por ti contigo. A palavra espiritual é imperativa, porém, vem acompanhada do esclarecimento, nós falaremos por ti, através de ti estaremos contigo. Está estabelecida a sintonia mediúnica, que persiste há 40 anos, ocorrendo então, de público, com toda a naturalidade, a psicofonia, a xenoglossia até o raro fenômeno de transfiguração. Pode haver uma semi-incorporação ou, em certos casos, uma incorporação completa, ou seja, o transe mediúnico, inconsciente ou não, existindo, contudo, outras variações como veremos adiante. É, pois, uma oratória basicamente mediúnica. Isso, talvez, desse margem à ideia de que o médium ficaria isento da preparação da palestra, da estruturação do tema, já que os espíritos dirigem e atuam diretamente. Divaldo passou por experiência crucial para que entendesse o mecanismo do labor a que estava sendo convidado. Assombrado, perplexo e entusiasmado, ante o resultado alcançado na sua primeira experiência como porta-voz dos espíritos, o jovem, ao ser convidado para uma segunda palestra, em decorrência do êxito da estreia, resolve que não precisaria preparar o tema, deixando para os espíritos esta preocupação. No instante azado, todavia, vê-se sozinho e despreparado. Onde estão os instrutores, por que não se faziam presentes? Apavorado, com a mente em branco, suplica intimamente ajuda espiritual. Minutos que parecem séculos transcorrem até que surge um espírito amigo que o adverte da absoluta necessidade de ele mesmo preparar e estudar o tema e de que aquela é uma lição da qual jamais deveria esquecer-se. Em verdade, os espíritos preferem, para suas comunicações, um médium preparado, visto que o papel que este exerce na sintonia e intercâmbio é de grande relevância. É o que preconizam Erasto e Timóteo, em O Livro dos Médiuns, capítulo 19 item 225. Assim,
Quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno de comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Após essa inovidável aula de disciplina o orador desponta, e ao labor da pregação dedicaria sua vida. As palestras tiveram etapas bastante definidas e marcantes. Bem no início Amélia Rodrigues orienta os temas do Evangelho. Conta Divaldo que ela o fazia ver as passagens evangélicas e a sentir-se como participante delas. Eram quadros fluídicos maravilhosos, de uma policromia indescritível. No capítulo 11 tratamos especificamente de Amélia Rodrigues. Mais tarde, a assessoria mais constante é a de Viana de Carvalho, podendo ser também, algumas vezes, de Ivon Costa, de Carneiro de Campos, de Francisco Spinelli, dependendo do assunto enfocado. Esse novo período assinala uma mudança na temática das palestras, que passam a ter diferentes linhas de abordagem do tema dentro de uma mesma explanação, o que atende aos diferentes níveis intelectuais e emocionais do público presente. Já dentro desse novo método, Divaldo explica que, ao fazer citações, os espíritos colocam os trechos dos livros ante os seus olhos para que os leia. Estes trechos podem surgir também como se fossem uma fita de telex, suspensa no espaço à sua frente que lhe lê para o público. É evidente, e cumpre ressaltar, que Divaldo trouxe, ao encanar, os recursos próprios para a oratória, pois se os não tivesse seria apenas um repetidor dos mentores, sem conseguir transmitir de modo convincente o pensamento deles. Assim, o incrível poder de atrair o auditório, de prendê-lo às suas palavras, de galvanizar emoções do seu magnetismo pessoal, do profundo amor com que realiza o seu trabalho, enfim, do seu inegável carisma. Há ainda outros aspectos interessantes para o nosso estudo. Ele menciona que tem o hábito de, enquanto os espíritos falam por seu intermédio, contar as cadeiras do auditório, e ao final da palestra é capaz de dizer o seu total, quantas fileiras etc., para assim, diz ele, interferir o menos possível. O que não impede que se ocupe em detectar ocorrências espirituais relacionadas com os presentes, as quais descreve, posteriormente, no momento em que atende a um por um. É neste instante que transmite a pessoas desconhecidas as notícias de algum familiar desencarnado ou ainda vários tipos de orientações. Os fenômenos mediúnicos acontecem, pois, como num só bloco, de várias maneiras e intensidades. São vários gêneros de mediunidade postos em ação ao mesmo tempo. É um estado de transe, especial, se assim podemos dizer, com variações do que ocorre na psicografia. O fato de ver as ocorrências nos dois planos atesta a visão psíquica em avançado grau de expansão, pois pode ver em várias dimensões, à sua frente ou atrás de si. Ficam demonstradas, portanto, duas coisas principais: a descentralização momentânea, de que nos fala Gelei, que a prática torna cada vez mais natural e simples, e a mediunidade em sua diversidade de manifestações. 15. Resgatando a almas o franciscano. Quando eu trabalhava no IPASE, nós, funcionários, dispunhamos do horário das 15h30 às 16 horas para o lanche, mas, raramente eu saía. Aproveitava o tempo para fazer a correspondência. Mas, certa vez, o ambiente no instituto estava tão agitado que eu resolvi sair. Andei pela Praça da Sé e entrei pelo Terreiro de Jesus. São 3 praças conjugadas, estas duas e a de São Francisco. Quando fui passando pela porta da catedral, é um lugar muito popular, onde ficam cantadores de viola, passistas, vendedores ambulantes. É uma balbúrdia infernal, na zona tombada da cidade, muito aturdido, com dor de cabeça. Olhei para a basílica e vi um sacerdote franciscano, em pé, já desencanado. Fitei-o e ele me chamou. Tinha o aspecto de um homem com uns 70 anos. Venha cá, meu filho. Eu me aproximei, ele distendeu o braço e falou: veja, aqui está o mar tumultuado das paixões. Veja a balbúrdia. É uma região do chamado Bas Fond, de aventuras e interesses escusos. Observe ali, os vendedores de ilusão, prosseguiu ele, as almas atormentadas.
Uns negociam o corpo e outros vendem a própria vida. A aventura, o jogo, os punguistas, tudo que o mundo tem no seu lado mais infeliz está presente. Este é o mundo. Agora venha comigo, entremos na igreja. Cheguei à porta da catedral, voltei-me para dentro e ele continuou: olha o que aí está e esqueça do mundo que colocaram aqui dentro. A catedral tem paredes com pinturas de ouro, muita obra de arte, muito poder, esqueça o que as mãos do mundo puseram aqui. Mas, ouça o silêncio da fé, enquanto lá fora está a algazarra da perdição. Eu fiquei bem à porta, olhei para dentro, o santuário, e para fora, o mundo agitado. O espírito estava com a razão. O franciscano prosseguiu, explicando-me: venha comigo. Isto aqui é uma ilha que Deus colocou no mar das paixões humanas para diminuir os conflitos das criaturas. E o Senhor, o que faz? Perguntei-lhe. Depois que eu morri, pedi a Deus a felicidade de me dedicar a resgatar almas que estão sendo afogadas no mar das paixões. A minha tarefa é ficar aqui à porta da catedral, para inspirar e resgatar aqueles que estão no claro, escuro do faz-não faz, antes do compromisso negativo. Venha ver. Indicou-me uma senhora ajoelhada, chorando muito, orando e debatendo-se na dor íntima. Ele explicou-me: esta alma estava caminhando para o bordel. Ela passou por aqui, já estava contratada por um cliente, e quando viu a igreja, imediatamente teve um conflito, porque ela ia em busca de aventura, estava dominada pelo vício. Nesse ligeiro conflito, eu me acerquei e abracei, falando-lhe ao ouvido: você tem o direito de jogar fora a sua vida, mas tem o dever de salvar-se. A opção é treva ou luz. Entre, minha filha, por um pouco, depois faça o que quiser. Ela hesitou e eu a inspirei mais: entre. Ela não ouviu a minha voz, porque o mecanismo de captação varia de acordo com o estado evolutivo de cada um, porém, sentiu-me. Perguntei-lhe: como é que ela lhe ouviu? Chegou à mente dela uma saudade, uma nostalgia do tempo em que frequentava a igreja, uma melancolia enorme e deu-se conta de como se via afastada de Deus. Começou a rememorar que, no tempo em que participava da vida da igreja era uma moça sadia, tinha muito conflito de fé, mas não se havia entregue ainda à dissolução. De repente, a angústia fez-se mais forte e ela se lembrou da mãe, que lhe havia dado tantos conselhos. Nesse momento, a mãezinha chegou e me ajudou a introduzi-la na igreja. Ela entrou e começou a sentir vergonha do seu estado. Ajoelhou-se e está fazendo a sua confissão à própria consciência. Agora você veja como nós podemos agir junto aos que abrem a porta da alma para Deus. Aproximou-se dela e começou a aplicar-lhe passes. Eu via como se fosse um fruto que se cortasse e fossem caindo as cascas. São os fluidos, esclareceu-me o frade, em que ela está envolvida. Não iremos fazer o trabalho total, porque, senão, ela desmaia. Ela está sustentada por essas vibrações. A mente elabora, cria uma psicosfera, que vai envolvendo e se tornando cada vez mais grosseira, em volta. Por isto, começamos o trabalho de dentro para fora e vamos intuindo para que a pessoa mude também no mesmo sentido. Retiremos os fluidos externos e a pessoa cria novas condições internas e, mediante o processo continuado, chega o momento do equilíbrio. O sacerdote continuou a aplicar o passe e ela se dobrou sobre si mesma e ali cochilou, sentindo-se exausta. Ele aduziu: ela ficará aí, um pouco, vai se beneficiar da psicosfera ambiente. Há muitos que acusam o templo, com argumentos negativos, mas não é o templo em si, é a conduta daqueles que vêm ao templo. Temos a considerar que aqui vem muita gente honesta, verdadeiramente cristã, afervorada, e isto cria uma atmosfera psíquica positiva. Deus não ouve a religião ou o religioso, mas a alma sedenta. Vamos ver aquela anciã. Era uma velhinha que cochilava. Uma dessas velhinhas típicas das igrejas, ao cair da tarde. Ela estava dormitando e ali me elucidou: muitos hão de dizer que a religião é para as pessoas desenganadas, tristes e infelizes, e com toda a razão. Porque os felizes, os enganados e os alegres estão se comprometendo, pois que não sabem usar a felicidade, nem a saúde, nem a alegria. E é justo que a religião seja uma escola, mas também um hospital. Esta aqui está em tratamento, porque está perto da desencarnação. Toda tarde ela vem para cá para desencharcar-se, a convite meu, a fim de que,
ao desencanar tenha um despertar mais suave, mais tranquilo. Agora sigamos adiante para você observar a técnica que nós usamos. Eu saí, e fiquei à porta. De um lado era o tumulto, do outro o silêncio. Era tão chocante o contraste, que eu olhava para um lado e para o outro. O movimento de entidades, de vários tipos, entrando e saindo da igreja era grande. Nisto, vai passando um rapaz, com problemas de sexo, um rapaz atormentado, que era frequentador daquela região. Foi seguindo e, atrás, vinha um acompanhante, um conquistador. Quando passou em frente da igreja o doente da alma se benzeu, automaticamente. O frade aproximou-se dele, abraçou e foi andando ao seu lado. O cliente vinha atrás, era um caso de homossexualismo, a caminho de um bordel. O frade encostou a cabeça ao ouvido do rapaz e falou-lhe por alguns momentos. Este, de súbito, parou. Parou e voltou. Chegou defronte da igreja, tornou a benzer-se e fez uma genuflexão. Nesse instante ele viu o altar ao fundo. Aí o sacerdote disse, venha. Ele olhou para a companhia e pediu que esperasse. Entrou na catedral e ajoelhou-se num dos bancos próprios, benzeu-se pela terceira vez e começou a orar o Pai Nosso, quando o franciscano se aproximou e pôs-se a aplicar-lhe passes longitudinais. Ele me explicou, é com acento circunflexo um passe calmante para as funções genésicas. O moço aí ficou, embevecido, por alguns instantes e começou a reflexionar em torno da própria vida. Valeria a pena a prostituição a que se entregava. E terminou chorando. Ficou uns 15 minutos, com o acompanhante a certa distância. Daí a pouco este como que resmungou e resolveu ir-se, porque o sacerdote inspirou-o para que se fosse embora. Quando o rapaz se levantou e procurou não o encontrou, resolveu entrar de novo e ficar, talvez, um pouco mais. O frade me disse, naturalmente não o resgatamos do vício, mas, hoje, ele não descerá um degrau a mais na escada da queda moral. O meu prazo esgotara-se e tive de retornar ao instituto. Periodicamente ia ver a terapêutica socorrista, que ninguém ou quase ninguém, conhecia. O que eu quero ressaltar é o amor de Deus e dos bons espíritos sem que a gente tome conhecimento. Joana de Angelis diz que quando algo de mal nos acontece é apenas a cauda do cometa. Se a cauda do cometa nos causa tanto dano, imagine se o núcleo nos pegasse de frente. Certo dia, eu estava lá, 3 a 4 meses depois, quando o franciscano me disse, foi muito bom você ter vindo. Eu estou adestrando 2 substitutos, porque fui promovido. Agora não mais vou ficar na porta da igreja, irei trabalhar na área dos lupanares, para evitar que moças inexperientes resvalem e que certos crimes ali se cometam. Irei dirigir um grupo de socorristas e estes aqui são 2 franciscanos recém-desencarnados que me irão substituir. Despedimos-nos, como 2 bons amigos, e, como pela outra área raramente eu passava, nunca mais vi este espírito. Os 2 substitutos continuam lá, há vários anos. São mais jovens e ainda estão no mesmo local. Como Deus não nos deixa órfãos de todas aquelas pessoas que por aí passam, algumas se adentram na catedral, e dizem, senti uma enorme vontade de entrar na igreja, e, graças a Deus eu fiz, pois isso me salvou. É com acento circunflexo uma programática do mundo espiritual agindo sempre para o bem. Em O Livro dos Espíritos, na parte referente à intervenção dos espíritos, questão 519, o codificador indaga, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais. A resposta dos instrutores espirituais foi a seguinte, tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. O surpreendente relato de Divaldo é bem uma pequena amostra de como a misericórdia divina age em benefício dos seres humanos. O resgate de almas é trabalho realizado diuturnamente, em quaisquer situações e lugares. E a certeza dessa atividade é comovente. Basta apenas a mais leve predisposição, o mais ligeiro pensamento que expresse desejo de mudança, de renovação moral e as portas do coração se abrem para a bênção divina. Por isso é que Leon Denis afirma, na morada mais mesquinha, no mais miserável tugúrio há frestas para Deus e o infinito. O problema do ser, do destino e da dor, em outra obra sua,
O grande enigma, disserta a respeito da prece e de sua importância para o ser humano. A prece é a expressão mais alta dessa comunhão das almas. Considerada sob este aspecto, ela perde toda a analogia com as fórmulas banais, os recitativos monótonos em uso, para se tornar um transporte do coração, um ato da vontade, pelo qual o espírito se desliga das servidões da matéria, das vulgaridades terrestres, para perscrutar as leis, os mistérios do poder infinito e a ele submeter-se em todas as coisas. Pedi e recebereis. Tomada neste sentido, a prece é o ato mais importante da vida, é a aspiração ardente do ser humano que sente sua pequenez e sua miséria e procura, pelo menos um instante, pôr as vibrações do seu pensamento em harmonia com a sinfonia eterna. A doutrina espírita reconhece o valor e eficácia da prece e, uma vez mais, verificamos, na prática, neste caso narrado por Divaldo, como funciona esse mecanismo de socorro e atendimento. Entretanto, é sempre com certa perplexidade que verificamos, em nosso próprio meio, vicejarem as ideias contrárias à prece. Tais ideias têm encontrado campo propício, a pretexto de não se adotarem rituais em nossas atividades doutrinárias. Observamos com pesar, que muitos se deixam envolver por esses argumentos, favorecendo assim o programa das trevas, que começa a ganhar terreno por incúria nossa. Alega-se, por exemplo, que o fato de se fazer a prece antes e depois dos trabalhos doutrinários ou mediúnicos é um ritual. Vê-se que estão confundindo disciplina e método com ritos. Esta distinção precisa ser muito bem avaliada. Ritos, segundo o dicionário, são as regras e cerimônias que se devem observar na prática de uma religião. As normas do ritual. Ritual, referente a rito S. Culto. Liturgia. Cerimonial. Etiqueta. Liturgia, o culto público e oficial instituído por uma igreja. Ritual. Disciplina, regime de ordem imposta ou livremente consentida. Ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização. Observância de preceitos ou normas. Método, modo de proceder, maneira de agir. Em nossas atividades espíritas existem método e disciplina, mas não os ritos, compreendendo-se por tais as cerimônias, as práticas exteriores. O fato de se repetir determinada prática, como a prece, não significa que essa repetição caracterize um ritual, conforme vimos, mas, sim, um método e uma disciplina de trabalho. A prece é um ato subjetivo, interior. A prece feita em conjunto significa a comunhão de pensamentos, tão necessária ao êxito das tarefas espíritas, como de resto a qualquer assembleia religiosa, consoante enfatiza Allan Kardec em seu discurso do dia 1º de novembro de 1868. Jesus legou à humanidade o Pai Nosso, como modelo de oração. Quase todos os grandes vultos do Espiritismo referem-se à excelência da prece. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, por várias vezes esse tema é abordado, mormente nos capítulos finais. E o mestre de Lyon considerou-a tão importante que reuniu vários modelos de prece para orientar os espíritas. Na atualidade, os autores espirituais são unânimes em exaltar os profundos benefícios decorrentes da prece feita com o coração, com o sentimento. É, pois, de se estranhar, que em certos setores de nosso movimento esteja graçando esse modismo de se querer abolir a prece de nossos eventos e tarefas. São ideias que se vão infiltrando de modo sutil, quase imperceptível, mas que traduzem uma postura perigosa. Realmente, tirando-se a oração de nossos trabalhos, fecharemos a porta à inspiração do mais alto, ao intercâmbio com os mentores do nosso movimento. Convém não esquecer que é exatamente através da prece que nós, encarnados, elevamos nosso padrão vibratório para a sintonia com os benfeitores espirituais. É comovedor o esforço realizado pelo nosso irmão franciscano, resgatando almas do mar das paixões, como ele próprio diz. Essa atividade é feita no silêncio, no anonimato. Divaldo nem sequer soube-lhe o nome. Que lição maravilhosa nos transmite esse humilde frade, e quanto é reconfortante sabermos que a bondade do Pai está atenta ao menor sinal de renovação do ser humano. Para alguns pode soar estranho esse relato, pois, talvez, a fim de se fugir ao atavismo, muitos se convencem que as igrejas católicas não oferecem ambiente espiritual propício. Todavia,
o nosso sacerdote mencionado revela que a conduta dos que vão ao templo é que vai determinar a sua psicosfera espiritual. É preciso também convir que para numerosas almas a igreja ainda é o refúgio, o abrigo, a fé. A técnica adotada pelo franciscano lembra, de certa maneira, a que é praticada nas sessões mediúnicas na parte referente ao resgate dos espíritos que vêm, conduzidos para a doutrinação. 16. A moça de Catanduva. Oportunamente fui pregar em Catanduva. Naquele tempo viajava-se muito em trens noturnos. Eu tomava em Catanduva e ia até São Paulo. Era uma viagem razoavelmente confortável. Numa das vezes em que estive naquela cidade, ao regressar, Dona Lola Sanchez e outros confrades me levaram até a estação ferroviária. O trem saía às 22h30. Quando cheguei à plataforma com Dona Lola e os demais companheiros, chamou-me a atenção uma senhora camponesa despedindo-se da filha. A jovem era uma daquelas meninas bonitinhas, bem modestas, do interior, vestida com simplicidade, o cabelo liso, partido ao meio e muito mimosa. A mãe abraçava e despedia-se, beijava e abraçava de novo e a cena comoveu-me. Fiquei olhando a ternura da mãe com a filha de 18 ou 19 anos. O trem deu o primeiro sinal de partida e me despedi dos amigos, de Dona Lola, Senhor Benedito, da Aparecida e entrei, calmamente. A mocinha entrou também, apressadamente. O vagão não estava muito cheio. Eu me sentei à janela, do lado da plataforma para dar adeus aos amigos, enquanto que ela sentou-se do outro lado, sozinha. Quando a composição começou a mover-se, eu vi que da mãe saía um fluido leitoso, como se fosse uma nuvem alongada. A ideia era de um arminho muito grosso de meio metro de circunferência, que brotava do centro cardíaco, entrava no trem e se implantava na moça. À medida que o veículo se movia, aquele fluido foi se afinando, quase desaparecendo. A mãe dava-lhe adeus e chorava, uma despedida quase trágica. A mocinha chorou um pouco e depois recostou-se, preparando-se para algum repouso desde que a jornada seria longa, umas 7 horas em média. A viagem prosseguiu. Quando chegamos a Araraquara, houve uma parada. Entrou um rapaz, daqueles tipos de conquistadores de ocasião, cabelo glostourado, num jeito de quem olha a pessoa e despe. Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça. O olhar dele era tão típico que me chamou a atenção. Examinou-a atentamente, ajeitou-se e foi sentar-se ao lado dela, que estava junto à janela. Passou o tempo. Fiquei distraído com outras coisas e, quando percebi, ele havia passado o braço por trás da poltrona e se lhe chegara mais perto. Ela, tímida, encolheu-se um pouco. Eu pensei, que coisa estranha esse indivíduo. Parece ser um desses conquistadores baratos, aliciadores de menores. Dentro em pouco ele já estava conversando com a jovem. Refleti, comigo mesmo, meu Deus, a coitada vai cair nas malhas do sedutor, porque, totalmente desarmada, não saberá defender-se. Ele parecia muito loquaz. Numa estação mais adiante, ele saltou, comprou frutas, ofereceu-lhes. Ante a gentileza, a moça ficou animada. Vendo a cena eu orei, temendo o que viria depois. Meu Deus, não deixe que ela seja seduzida, eu rogava. Recordei-me da sua mãe, e a lembrança me sensibilizou tanto que prossegui orando, pedindo a Jesus que a protegesse. Fiquei a imaginar, certamente ela é uma mocinha que vai tentar a vida em São Paulo, ameaçada de cair nas armadilhas de um sedutor profissional. Fiquei orando, pedindo por ela. De repente, entrou um espírito vestido à espanhola, a antiga, tipo sevilhana, com um pente alto preso aos cabelos, uma mantilha de renda, um vestido longo, muito bonito. Era uma entidade veneranda. Olhou para mim e para o par. A tua prece foi ouvida, falou-me. Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. Eu, então, mentalmente, dizia, não é nela, é no homem. Afaste-o dela. O espírito olhou-me, sorriu e continuou aplicando os passes na moça. Terminou, fez-me uma saudação e desapareceu. Eu fiquei frustrado, pensando que algo estava errado. De súbito, porém, a moça teve um engole e vomitou no homem, atingindo-o de alto a baixo. O homem deu um salto e gritou, miserável. Veja o que fez, e saiu furioso, tentando limpar-se. A moça, muito sem jeito,
Virou-se para mim e justificou-se. Veja, eu nunca enjoei. Tirei um lenço, dei para ele e entendi a técnica que o espírito usara. Sentei-me a seu lado, para bloquear o lugar e perguntei-lhe, minha filha, você está doente? Não, senhor. De repente me subiu uma coisa. Logo naquele rapaz, tão delicado. Você o conhece? Não, senhor. Você está indo para onde? Estou indo para São Paulo, explicou-me, para trabalhar como dama de companhia numa casa, e aquele rapaz, muito educado, veio dar-me o endereço de uma tia, que recebe moças como pensionistas. Ele estava até me oferecendo um emprego melhor, porque ele tem a missão de contratar moças para trabalhar e a tia recebe-as. Ele estava explicando-me quando aconteceu isto. O que é que eu faço agora? Você vai ser dama de companhia, respondi-lhe. Este rapaz é um aliciador de moças para a loucura do sexo desregrado. Expliquei-lhe o que era e ela ficou muito surpresa. Mas, não é possível, ele é com acento circunflexo tão delicado, respondeu-me. Falou até que estava apaixonado por mim, que nunca tinha visto uma moça tão bonita como eu, que me queria levar para a casa da tia, a fim de defender-me dos lobos que existem em São Paulo. Você vai fazer exatamente como a sua mãe lhe mandou, aconselhei. Fiquei-lhe ao lado até chegarmos a São Paulo. Quando saltamos, segui com ela. Neste momento, vimos o rapaz descer do trem, tudo sujo, a roupa branca com manchas cor de café. Olhei-o e perguntei-lhe, sorrindo, está melhor? Ele deu uma resposta a seu tipo e foi-se, enquanto eu fiquei a reflexionar na forma como os espíritos agem. Deste interessante caso derivam vários pontos para uma melhor reflexão. Novamente, através da vidência de Divaldo, os fatos são vistos pelo ângulo espiritual. De princípio, sobressai a vibração de amor da mãe ao se despedir da filha, na estação. Vale a pena recordar o que diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a respeito de fluidos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, mais diretamente, com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a, sob a própria responsabilidade, para influenciar na criação, a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Mais adiante o mesmo autor espiritual afirma em relação à força do pensamento. A partícula de pensamento, pois, como o corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se, por acumulação, em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura, nomeável, a falta de terminologia equivalente, por raio de emoção ao raio do desejo, força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, primeira edição FEB. Este processo, explicado por André Luiz em relação ao homem desencarnado, não difere do que ocorre ao encarnado, a não ser, evidentemente, pelas barreiras que o corpo físico representa, mas como o autor ressalta é no plano espiritual que o ser humano tem condições de aquilatar esse mecanismo. Com sua atenção despertada desde o início da viagem, Divaldo registra as más intenções do homem que toma lugar junto à jovem. É nesse momento que utiliza a prece em benefício dela. E eis-nos outra vez diante da eficácia da oração. E da certeza de que face às situações as mais inusitadas e complexas, sempre se pode usar o excelente recurso da prece, seja em benefício pessoal seja em proveito de outrem. Esta é,
Aliás, uma nobre forma de auxiliar o próximo e de exercer a caridade. A resposta ao pedido não se fez esperar. Há que se considerar o mérito da moça ou de sua mãe, ou de ambas, que propiciou fosse Divaldo seu vizinho de poltrona, no trem noturno. Evidentemente este mérito valeria em qualquer circunstância, mas a presença dele facilitou o socorro espiritual. A técnica de ajuda que a entidade amiga adotou é digna de menção. É que nem sempre nos é dado avaliar ou entender como se processam os atendimentos. Por não detectar as atividades da espiritualidade, nas ocorrências da vida cotidiana, o homem, não raras vezes, se revolta contra certos fatos que, em geral, acontecem para o seu próprio benefício. Quantos impedimentos e obstáculos, quantas surpresas e situações desagradáveis, de pequena monta ou não, surgem no caminho da criatura exatamente para impedi-la de cometer determinados erros, de comparecer a certos lugares que lhe seriam prejudiciais, de agir impensadamente. Esses impedimentos proporcionam momentos de reflexão e se constituem ensejos preciosos para que o auxílio do mundo maior se faça. Se a benfeitora espiritual tivesse aplicado passe no homem, visando retirá-lo do lado da moça, sempre haveria a possibilidade que ele retornasse à carga. Agindo diretamente sobre a jovem, da forma como aconteceu, o homem retirou-se revoltado e com asco. Isso o afastou de vez. Esse curioso caso proporciona ainda outras conclusões. Ficamos, todavia, com a certeza de que, onde estivermos, em qualquer momento, haverá um meio de ajudar ao semelhante. E de que a prece é o meio mais eficaz quando se deseja ser útil, especialmente quando nos faltem quaisquer outros recursos. 17. Desde o tempo das cruzadas. Uma das assistidas pela caravana Alta de Souza, uma moça tuberculosa, de 22 anos, ficou grávida. Um dia eu soube que ela estava muito mal. Fui visitá-la, no casebre de Taipa e Palha. Quando lá cheguei o menino já havia nascido, há alguns dias, e estava sobre uma rede em cima da cama dela. A doente me disse, irmão Divaldo, eu não posso morrer, porque não tenho com quem deixar o meu filho. No dia em que alguém puder tomar conta dele, morrerei em paz. Então, minha irmã, respondi-lhe morra em paz, já que eu vim aqui em nome de Alta de Souza, para tranquilizá-la e dizer-lhe que tomaremos conta de seu filho. Olha o meu filhinho, pediu-me. Olhei-o e o vi gordo, muito pretinho, todo caiado de talco. Quando me dão dinheiro, explicou a mãe, eu deixo de comprar comida para mim, para comprar leite e pó de arroz para passar nele. Pode ficar em paz, minha irmã, pois ele será meu filho. O Senhor garante que fará meu filho feliz? Garanto. Então, fique com Deus. Foram suas últimas palavras. Virou a cabeça para o lado, teve uma hemoptise e morreu. Chamei algumas pessoas para me ajudarem. Veio uma das tias, levou o menino e, após tirarmos o cadáver, ateamos fogo no barraco. Depois, fizemos o enterro. Quando o garoto estava com 8 meses adoeceu, ficou muito mal. Preocupado, vendo quase morto, dobrei-me sobre ele, ao lado da cama, e comecei a aplicar-lhe passes, rogando, com muito fervor, a Jesus, que lhe restituísse a saúde. Nisso, vi aproximar-se um ser venerando. A entidade era tão luminosa que, antes de se adentrar pelo quarto, vi como se alguém estivesse caminhando pelo corredor, carregando uma lanterna, com uma luz oscilante. Por debaixo da fresta da porta, a luz movimentava-se chamando minha atenção, e vi, através da porta, um espírito vestido à moda do século XVII, na Inglaterra, com a gola alta muito eriçada, as mangas bufantes, terminadas em punhos de renda. Olhou para a criança e falou-me, meu filho não deve voltar agora. Vou desdobrá-lo a fim de o vitalizar. Deite-se ao lado dele, pois vou fazer uma transfusão de forças, perispírito a perispírito. Atendi-lhe a solicitação. Ele estava prostrado pela pneumonia, febre alta e eu tinha receio de uma convulsão, pois estava com temperatura de 40 graus. Ele se desdobrou e surgiu aos meus olhos como um pajem francês, de 11 anos aproximadamente, os cabelos penteados à escovinha, na testa, a roupinha negra, a camisa branca rendada, o laço de fita negra, os sapatos carpim com fivela de prata. Ele me pediu, tio, não me deixe morrer. Eu tenho que viver para poder, um dia, unir-me à mamãe.
Peçamos a Deus, meu filho. Ela começou a orar. O corpinho da criança tremia, enquanto recebia transfusão de forças, de prana, de energias ectoplásmicas. Após 30 minutos, aproximadamente, ela voltou a falar-me. Ouço uma voz que afirma que as nossas preces foram atendidas. Ele ficará na terra. O jovenzinho espiritual, prestamente, retornou ao corpo e eu vi encaixar-se para prosseguir na prova redentora. A criança agora transpirava abundantemente. Mudei-lhe a roupinha. Ela, zelosamente, recomendou-me: não lhe deixe a temperatura cair muito, a fim de evitar-lhe um colapso cardíaco. Começamos a conversar, já bem mais tranquilos, e perguntei-lhe: desde quando a senhora é mãe dele? Desde o século XI, tenho sido sua mãe, várias vezes, e ele sempre que mergulha na névoa do mundo, perde-se de mim. Esta reencarnação é-lhe decisiva, porque ele veio nessa situação para aprender a humildade, sem o carinho de mãe, recebendo os beijos e a ternura dos outros. Não o deixe fracassar desta vez. Ele tem de servir a Jesus, custe o que custar. Meu filho tem de resgatar os crimes cometidos durante a Terceira Cruzada, de que participou, mas, porque a senhora demorou tanto a aparecer? Porque antes de vir vê-lo, visitei todos os que aqui nesta casa não têm mãe. Fui primeiro ver os filhos cujas mães, no além, não os podem visitar, e deixei o meu, porque todos são de Deus. Por último, eu queria passar antes pelos que não receberam a visita de sua própria genitora. Quase cheguei tarde, mas o meu dever é amar os estranhos para mais amar ao meu filho. Ela me falou com tanto amor e ternura que comecei a chorar, diante daquele corpinho frágil que necessitava prosseguir com a vida física. O menino vai viver, afirmei-lhe, porque, se depender de nós, de mim, minha irmã, tudo faremos, nem que eu tenha de lhe dar o meu corpo, a minha vida. Ele viverá. Deus nos vai ajudar. Faça isto, Divaldo. Daqui a 10 anos eu voltarei. Despediu-se de mim e desapareceu. No dia seguinte, Tagore escreveu para esse menino a página Testamento do Rei, que está no livro Filigranas de Luz. 10 anos depois, no dia do aniversário dele, eu participava da sua festinha. Nós comemoramos os aniversários do mês em uma mesma data e aquele era dia do aniversário dele, quando me lembrei de sua mãe espiritual e fiz uma prece. Ao final, ela apareceu-me. Apresentou-se-me com a mesma beleza espiritual e afirmou-me: nas leis do mundo espiritual, quando alguém comemora 10 anos, adquire mérito para um pedido à divindade. Quem é fiel e permanece no trabalho por um decênio já não é mais um entusiasta, tornando-se credor do prosseguimento na tarefa. Meu filho viverá. Tenho notícias de que ele vai viver até ultrapassar a idade na qual ele maculou o nome do Cristo, pela conduta irresponsável. Com quantos anos ele se comprometeu? Com 26 anos. Esse espírito esclareceu-me, ainda, que se não houvesse muito amor em volta dele, os obsessores desencanavam-no, porque ele era sugado, vampirizado pelas vítimas de antanho. A Terceira Cruzada deve ter sido há uns 800 anos de pregada por Guilherme, arcebispo de Tiro. Agora que ele está resgatando. Indaguei-lhe por que dessa demora em reabilitar o passado. Ela explicou-me, ele voltou sempre na viciação clerical. Cristo, para ele, era só um móvel para atingir as metas. Era o interesse da igrejificação do poder. No século XIX ele veio com o mal de Amsen, que lhe foi o grande despertador, e agora veio em outra prova. Mais tarde, prosseguiu ela, será encaminhado à mediunidade, especialmente para o trabalho anônimo e cansativo dos passes. A terapia dos passes é uma tarefa de redenção, onde a pessoa dá de si mesma e depois, quando o paciente se recupera, ignora quem o ajudou. Ela se despediu, prometendo retornar após mais 10 anos. Acho este jato de uma beleza comovedora. É impressionante a riqueza desses fatos que Divaldo narra e que, graças à sua mediunidade, tornam-se conhecidos. Um barraco de tapa e palha, uma mulher tuberculosa, um bebê recém-nascido compõem um novo quadro, um novo ato do pungente drama humano, tendo como pano de fundo a dor e a miséria. Mas a mulher, prestes a abandonar a vida terrena, luta para manter o filho, a vida que se inicia na carne. Morte e vida. O crepúsculo, o dia que finda e o amanhecer de promessas e esperanças, no constante confronto dos contrários.
tese e antítese que se vão fundir na síntese final da vida que prossegue além da vida. Mas, alguém vela por essa solidão e entra no barraco como se fosse o próprio sol a dissipar as sombras dos mais tristes presságios que invadiam o coração dorido da pobre mãe. Ele será meu filho, promete. Eu o farei feliz. Ela ouve a promessa, o compromisso selado à beira de sua humilde enxerga, e o vê no futuro, adulto, trabalhador, feliz aquietando-se-lhe, então, a alma que se despede, de chofre, como se o débil organismo físico a expulsasse, entre as dores de um parto em que a vida triunfa, definitivamente, da morte. Aparentemente uma história simples e triste. A criança é levada para sua nova vida. É apenas um bebê, mais um, dos muitos que já passaram pela mansão do caminho. Aos 8 meses enferma gravemente. Divaldo, em plena vivência da promessa, aflige-se. É seu filho, que aí está enfermo, com risco de vida. Em sua aflição ora intercede por ele. Aplica-lhe passes, preocupa-se. Neste momento tem uma belíssima visita, conforme descreve. Um detalhe que primeiro chama a atenção é que Divaldo vê a entidade através da porta. Ela ainda não entrara no quarto. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec dedica o capítulo 6 à questão das manifestações visuais, e a certa altura diz: o microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com auxílio dos médiuns videntes, revelou-nos o mundo dos espíritos, que por seu lado, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com o concurso dos médiuns videntes, possível nos foi estudar o mundo invisível, conhecer-lhe os costumes, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com auxílio de alguns homens que gozassem da faculdade de ver. It. 103, também no capítulo 14, referente às categorias de médiuns, o codificador esclarece quanto aos médiuns videntes. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médiuns, alguns há que só veem os espíritos evocados e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhe, com as menores particularidades, os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e, até, os sentimentos de que parecem animados. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, veem toda a população espírita ambiente, a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Pela vidência Divaldo acompanha todo o desenrolar do socorro que a mãe presta ao filho, sendo ele próprio convocado a colaborar com suas energias para a renovação das forças da criança, o que proporciona então uma reação orgânica contra a infecção. Um outro ponto se destaca, é o desdobramento do espírito encarnado no corpo infantil. Quando este surge diante do médium está com a sua aparência anterior, isto é, de sua última existência. Isto nos recorda um capítulo de nosso livro Testemunhos de Chico Xavier, editado pela FEB, intitulado Um Sonho que se Realizou, no qual Chico narra, em carta datada de 25 de 11 de 1948, que em desdobramento encontraram um espírito cercado de luz, a senhora Virgínia e um cavalheiro num jardim. Esta era a mãe do doutor Antuil de Freitas e o cavalheiro ele identificaria, mais tarde, em Zeus Antuil, aquela época uma criança. Note-se que embora criança, fisicamente falando, Zeus espírito apresenta-se como adulto, quando em desdobramento. As narrativas de Divaldo e Chico Xavier apresentam esta similitude. Antes de qualquer comentário é oportuno meditarmos o quão pouco sabemos a respeito do perispírito. Sabe-se que, no processo reencarnatório, o perispírito sob o comando do espírito miniaturiza-se e assume a morfologia que terá daí por diante a qual imprime no corpo informação. Este processo só se completa quando a criança atinge os 7 anos de idade. Infere-se, portanto, que durante estes 7 primeiros anos o espírito poderia ter, em certos casos, uma autonomia maior, conforme lhe fosse conveniente. Assim se explica, de maneira lógica, essa plasticidade do perispírito de um espírito encarnado, que traz consigo, inclusive, muitas lembranças do passado.
A programação das reencarnações varia ao infinito e tanto no caso da criança enferma quanto no de Zeus houve permissão, talvez por necessidade e, ou mérito, dessa autonomia. Só aos poucos vamos desvendando essas nuances do processo reencarnatório, das funções do perispírito e, isto, graças à mediunidade e à revelação dos espíritos. Ressalta ainda deste texto a comovedora dedicação da entidade que se apresenta como mãe espiritual da criança. A ligação entre ambos, como mãe e filho, vem desde o século XI. Ela explica que ele cometera graves crimes por ocasião da Terceira Cruzada. As cruzadas eram expedições militares de caráter religioso, quando leigos e religiosos se uniram numa tentativa maciça de recuperar a Terra Santa da cristandade em poder dos muçulmanos infiéis. As cruzadas aconteceram entre os séculos XI e XIII. Os historiadores costumam estabelecer as seguintes datas para as cruzadas: Primeira Cruzada, 1096 a 1099, Segunda Cruzada, 1147 a 1149, Terceira Cruzada, 1189 a 1192, Quarta Cruzada, 1202 a 1204, Cruzada das Crianças, 1212, Quinta Cruzada, 1218 a 1221, Sexta Cruzada, 1228 a 1229, Sétima Cruzada, 1248 a 1264, Oitava Cruzada, 1270 a 1274. Essas guerras convulsionaram a Europa e o Oriente Próximo durante 178 anos. Entre as guerras santas nenhuma foi mais sangrenta e mais dilatada do que as cruzadas cristãs, durante a Idade Média. Além da alegação notória que as lançou, tomar os lugares santos da cristandade em Jerusalém a Igreja de Roma viu nelas uma oportunidade de alargar para o Oriente os seus domínios, onde imperava sua grande rival, a Igreja grega. Os reis e senhores feudais da Europa Ocidental viam perspectivas de adquirir novas terras e riquezas e o clero esperava encontrar um escoadouro para os rixentos e desordeiros. Os próprios cruzados obedeciam a impulsos conflitantes. Tomando a cruz, tinham perfeita noção das recompensas prometidas pela Igreja, inclusive a remissão de penitências pelos seus pecados e moratórias para as suas dívidas. Muitos, porém, mostravam-se dissolutos e brutais. Violavam e saqueavam outros cristãos e cometiam terríveis atrocidades contra os inimigos muçulmanos. Contudo, uma grande força de fé também dirigia os cruzados, uma profunda reverência pelo solo pisado por Jesus. Os cruzados recuperaram os lugares santos, mas só os mantiveram em sua posse menos de 100 anos. E tanto nessa obra de conquista como na realização do sonho de estender até o Oriente o poderio do Ocidente, os cruzados fracassaram. Ao final, ao se encerrarem as cruzadas, a lei de Maomé dominava as terras onde se haviam travado as batalhas, o Império Bizantino dos cristãos orientais estava fatalmente abalado, e a Europa novamente deveria voltar-se sobre si própria. Porém jamais seria a mesma Europa, suas janelas para o mundo tinham se aberto e todos os aspectos da vida medieval haviam sido afetados. Dados extraídos da Biblioteca de História Universal LIF. A Terceira Cruzada aconteceu no século XII, entre 1189 e 1192, e foi por esta época que o espírito hoje reencarnado no menino adotado por Divaldo, se comprometeu gravemente. A própria mãe esclarece que ele usou o nome do Cristo para se locupletar através do poder que a Igreja lhe conferira. Como se pode perceber a cada passo dos ensinos dos espíritos, a cada testemunho vivo que apresentam o quanto são gravíssimos os crimes perpetrados em nome do Cristo. São os mais hediondos que o ser humano pode cometer, pois além do crime em si ainda levam o gravante de usarem o nome dele, que para todos nós deveria ser sagrado. Entretanto, em nossa mesquinha pequenez quantas vezes usurpamos para mascarar nossas tenebrosas intenções? E hoje, engajados nas hostes espiritistas, o que estamos fazendo do nome dele? Da sua mensagem? Do Consolador que lhe prometeu à humanidade? O que fazemos do Cristo? 18. A felicidade de Bezerra de Menezes. Um dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima,
se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo, e, tocando-me, falou, suavemente. Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra,